depressão, ansiedade. Fica comigo aqui nesse vídeo. Eu quero falar com você nessa manhã algo que o Senhor mandou eu falar. Uma experiência profunda que eu tive com o Senhor, baseado na depressão e na ansiedade. Primeiro eu quero deixar um versículo na palavra do Senhor, baseado no que o Senhor tem falado comigo, que é em Salmos 6, versículo 9. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Afirme isso. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. E eu sei que enquanto eu gravo este vídeo para falar com você sobre isto, há uma batalha já travada nos ares para que esse vídeo não chegue até você. Eu não estou fazendo esse vídeo por ganho próprio. Não estou fazendo esse vídeo para poder ter fama. Não, eu apenas estou fazendo o que o Senhor mandou. É uma experiência que eu guardei. Eu já contei para algumas pessoas. Mas o Senhor tem me falado esse dia para poder falar. O meio que a gente tem de alcançar muitas pessoas, às vezes ao mesmo tempo, é o meio da internet, né? E eu tenho falado às vezes com pessoas próximas de mim, mas eu sei que tem muita gente passando por essa enfermidade, que ela começa na alma. Ela não começa no corpo físico para poder você procurar um tratamento e ficar bom. Não, ela tem uma raiz. Ela começa na alma, começa dentro da gente. Começa em traumas passados, começa em dores passadas, começa numa falta de perdão, falta de perdoar, ou numa humilhação que você guardou, aquela mágoa. O seu corpo adoece e fala. Então, a minha situação com a depressão, ela veio lá de trás, mas ela só manifestou depois que eu casei. Tive minhas filhas e eu lembro que foi em 2016. Eu tive 2 meninas e sonhava em ter um menino e tentei por conta própria. Eu não perguntei para Deus, não coloquei nas mãos de Deus. Eu apenas tinha aquele sonho e quis tentar. Meu esposo chegou a falar: calma, se cuida primeiro, cuida da tua saúde, e quando você estiver bem, a gente tenta. Mas eu, na minha ansiedade, eu queria para já e eu não perdi tempo. Só que aconteceu, eu perdi. Cheguei até 8 semanas, não tinha batimento cardíaco, eu perdi. Passei pelo processo da curetagem, mas tive que passar pelo processo de esperar até 15 dias para o corpo começar a reagir para expulsar. É uma coisa horrível. É uma coisa horrível de se passar. E depois da curetagem, em pouco tempo, eu engravidei de novo. E foi pior dessa vez. Demorou 1 mês para o meu corpo começar a expulsar. E foi praticamente um parto em casa. Eu com aquelas dores, expulsando até a bolsa romper. Depois que a bolsa rompeu, a dor passou, mas fiquei sangrando e não saiu. Tive que ir para o hospital fazer outra curetagem. Entrei em depressão depois disso. Eu não tinha estrutura, porque eu tinha 2 filhas para cuidar, tinha uma casa, um esposo, um sonho frustrado, traumas passados. Então, o peso também do trabalho que eu tinha escolhido, né, era uma responsabilidade contínua, que em vez de ser algo bom, que eu gostava de fazer, estava pesando também. Então eu comecei passando mal aqui, passando mal ali, e a pressão alterando,
Aí começou outras coisas, né? Falta de ar, muita palpitação, dor de cabeça, dor no estômago. E são sintomas que eu sei que você vai se identificar. Uma fraqueza, uma dor nos ossos, dor nos braços, vontade de ficar na cama. E eu comecei a sentir uma falta de alegria, que podia acontecer qualquer coisa, que eu não sentia, já não sentia mais. Não sentia nenhum sentimento, a não ser frieza, e não era algo que eu queria, era algo que surgia. Às vezes meu esposo queria me agradar e eu fingia para poder não deixar ele triste, mas dentro de mim aquela sensação de apatia, mas eu não queria sentir aquilo. E a sensação de não estar bem, parecia que eu estava muito doente. Era uma dor tão grande dentro da minha alma que parecia que eu não ia aguentar, que eu ia morrer a qualquer momento. Eu achei que eu fosse morrer. E essa parte da minha vida não é o testemunho que eu quero contar hoje, mas também é um testemunho, né? Porque a cura só veio do Senhor. A cura ela veio do Senhor. A partir do momento que eu voltei para Jesus, eu lutei firme, porque não é fácil você sair disso. Eu iniciei contando sobre isso para poder eu chegar lá onde eu quero. Eu já estava curada da depressão, da ansiedade. Mais ou menos dois anos à frente, por aí. Mais ou menos 2 anos à frente. Hoje é dia 15 de julho de 2026. Né, o dia que eu estou contando para vocês isso. Certo dia, de repente, eu estava na cozinha e me subiu aquela sensação dos pés à cabeça. Uma sensação muito ruim. Um gelo, um calafrio, que ele veio tão forte que eu fiquei sem força. E automaticamente eu fui correndo para a cama e deitei com medo. Eu senti muito medo naquela hora, porque era algo que eu não tinha sentido há muito tempo. Porque a gente, mesmo depois que a gente passa por isso, preste atenção, você vive em constante ataque, você não pode baixar a tua guarda. E eu senti aquilo horrível, parece que penetrou dentro de mim. E eu fui para a cama. E passei uma noite horrível. Passei 3 dias de cama. Meu esposo vendo, mas não entendia. Senti que ele ficou até chateado porque eu não estava levantando para fazer nada. Não levantei para arrumar a casa, não levantei para tomar banho, não levantei para poder fazer uma comida e tinha minhas filhas para cuidar. Foi preciso a minha cunhada vir dar um jeito na casa e dar comida para elas. Depois de 3 dias assim, me subiu um sentimento de inconformidade. Eu falei, eu não vou ficar assim. Eu não vou ficar assim. Deus já me curou. Por que eu vou aceitar isso? Sabe de uma coisa? Eu vou orar. Foi essa atitude que eu tive naquela hora. Levantei da cama rápido, fui para o quarto, encostei a porta, me pus de joelho no chão e em pensamento, não em voz alta, porque naquela hora eu senti que eu não podia abrir minha boca pelo que eu iria falar com Deus naquela hora, porque o inimigo ele é sujo. Então eu não abri a minha boca, eu me pus em joelho e falei com o Senhor aqui dentro. Eu chorei e eu falei com o Senhor, Pai, eu não quero continuar dessa forma. Se você se identifica, faça sua oração comigo agora. Eu vou orar exatamente da forma que eu fiz naquela hora.
Pai, eu não aceito ficar nessa situação. Não aceito sentir tudo isso de novo. Não aceito que o opressor, que Satanás venha me jogar no chão. Senhor, mostra que o Senhor está comigo. Porque se o Senhor está comigo, meu Pai, eu sei que eu vou vencer. Mostra, Senhor Deus, se eu estou sozinha ou se o Senhor está comigo. Mas eu quero um sinal, Senhor. Eu não vou sair deste quarto enquanto o Senhor não me der um sinal. Da tua forma, Senhor. Eu não vou sair desse quarto. Não porque eu tenho dúvida do que o Senhor pode fazer. Mas eu quero sentir, Pai, hoje. Eu preciso sentir, Senhor, teu aconchego de Pai. Eu preciso sentir, meu Pai. Então, Senhor, me dá um sinal que o Senhor está comigo. Um sinal que eu entenda que o Senhor está comigo nessa guerra. Porque se o Senhor está comigo, hoje eu me levanto, Pai, para vencer. E continuei ali, de joelho, orando. E foi passando os minutos, e eu falando com o Senhor. Senhor, eu ainda estou aqui. Eu não vou sair deste quarto enquanto o Senhor não me der este sinal, Pai, que o Senhor está comigo. E continuei naquele quarto. Continuei. Chorando, derramando todas as lágrimas que vinham, né, de dentro para fora. E naquele momento ali, orando, falando com o Senhor, que eu ainda estava ali, que eu não ia sair do quarto. Enquanto o Senhor, eu estava disposta a ficar. Enquanto o Senhor não mostrasse para mim, não me desse um sinal que estava comigo, porque eu precisava sentir aquele aconchego de Pai. E foi nesse exato momento que eu senti alguém entrando no quarto, colocou a mão no meu ombro e começou a orar por mim, sem saber o que eu estava sentindo. Era minha mãe. Enquanto eu estava aqui, de joelhos, Deus visitou minha mãe, que estava dormindo, e falou com ela: mãe, vai orar. Aí ela falou que ela acordou assim, e pensou logo no meu irmão, que meu irmão estava internado. Mas aí ela pensou: o Renato está internado, então eu vou orar pela Marininha. Aí levantou, se ajeitou e veio para minha casa. Aí chegou aqui, ela viu que eu estava de joelho chorando. Ela não sabia que eu estava orando, ou de repente entendeu que eu estava orando, mas ela viu que eu estava ali de joelho chorando. E ela começou a orar, pedindo a Deus para me renovar, pedindo a Deus para me transformar, pedindo a Deus para tirar aquela dor que eu estava sentindo. Ela começou a clamar ao Senhor ali, e eu comecei a chorar ainda mais, porque eu senti o aconchego do meu Pai. O aconchego do Pai é muito bom. Só Ele pode fazer com que tudo isso que você está sentindo vá embora. Mas não assim, ó. Não, Ele te capacita para lutar. Ele te mostra que está contigo. Assim como diz nesses Salmos 6, versículo 9. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Faça essa oração hoje. Se você está nesse processo de depressão, se você está nesse processo de ansiedade, se levanta hoje, porque o Senhor está falando com você. O Senhor está falando com você. Se levanta para vencer. Não é fácil. Você vai batalhar, mas você vai tirar esses frutos. Assim como eu estou contando hoje esse testemunho, foi porque eu fiz. Eu não estou me engrandecendo por ter feito. Não, eu estou engrandecendo ao Senhor por ter me fortalecido para poder hoje estar contando para você que é capaz, que você é capaz. Lute,
Não deixe essas dores no corpo, essa falta de ar, essa dor de cabeça, essa empatia, tudo isso tirar o teu foco, tirar a tua vontade de viver. Não chegue nesse ponto, não deixe chegar nesse ponto. Coloca Satanás para correr da tua vida, esse opressor que ele tenta a todo momento te desestruturar, te jogar no chão. E eu sei que através desse vídeo, Deus vai alcançar pessoas. E eu sei que Satanás está furioso com esse vídeo. Mas eu quero fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Porque o Senhor me capacita. E eu sei que eu não posso temer mal algum. Senhor, em nome de Jesus, toda seta maligna nessa hora, que o Senhor lance por terra, da direção da minha vida, da direção da minha casa, da direção da pessoa que vai ouvir esse vídeo, que vai assistir esse vídeo, que está passando por isso, que ela seja liberta em nome de Jesus, seja liberta em nome de Jesus. Pode contar comigo, minhas orações. Nós temos um grupo que também nos apoia muito em oração. Pode deixar seu pedido que a gente vai colocar. E se precisar conversar, não tire sua vida. Converse. Procura pessoas que têm o que te oferecer. Se afaste de pessoas que têm só palavras de setas para te abater. Procure se aproximar de pessoas que faz você se sentir para cima. Porque tem muita gente que joga a gente para baixo. Tem muita gente que nos abandona nos nossos processos. Mas se aproxime de pessoas que vão te abraçar. Tenha certeza que tem muita gente que vai te abraçar. Eu sou uma delas. Eu te entendo, eu já passei por isso. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu te amo no amor de Cristo.